Vamos lá. O meu nome é Marcelo Bisac e o tema de hoje é como o comportamento humano pode causar um acidente no ambiente de trabalho. Beleza? Eu vou estar desligando a minha câmera agora e entrando com o slide e a outra câmera menor. Até mais. Bora, vamos lá. Então, como o comportamento humano, né, pode causar um acidente? A primeira coisa que a gente tem que ter na mente é entender a percepção de um risco, certo? Quando existe um perigo, você tem que perceber isso. Por exemplo, ficar embaixo de uma carga que está elevada. Não é muito interessante, né? Existe o perigo dessa carga cair em cima de você e você se acidentar ou até ter um problema fatal. Então a percepção de risco é muito importante quando você entra em um ambiente, você procurar olhar o todo, o que está acontecendo naquele ambiente, como está aquela situação. E não só quando você chega, porque às vezes você chega num ambiente, ele até é amigável a princípio, mas depois por algum problema, né, durante o período que você está lá, ele começa a se tornar um ambiente perigoso. Então, vamos lá. Perigo, né? Olha lá, um leão solto. Então, quem chegaria perto? Provavelmente quase ninguém. E alguns que tentaram ainda tiveram problema, né? Como domadores, alimentadores. Então não é um animal que se deve confiar muito. Então o ideal é ele ter uma grade ali na frente, né? E aí a gente só tem o risco, não tem o perigo mais. Então qual o outro problema que você deve se preocupar para que não tenha um acidente? Quanto aos procedimentos. Então siga as normas de segurança. Eu sei que você muitas vezes já ouviu falar, ou até você mesmo falou, mas eu sempre fiz, nunca aconteceu nada. Tá. Uma hora pode acontecer. Então, se as normas, né, existem, se os procedimentos existem, existe uma razão disso. Tá bom? Então, por exemplo, a utilização dos EPIs é uma norma. Utilização de EPCs é uma questão de procedimento, né, para a segurança das outras pessoas que não estão diretamente envolvidas naquele trabalho. Então, se você não tiver tempo para seguir as normas de segurança, vai ter que arrumar tempo para cuidar das consequências que um acidente pode trazer. Às vezes um acidente com você ou um acidente com uma outra pessoa, um companheiro de trabalho ou alguém que estava passando ali no momento que você estava fazendo o serviço. Agora eu vou ser passado um filme aqui, ó, o que pode acontecer em um segundo.
Hoje, ó, o que mais tira a nossa atenção? Esse aparelhinho, que às vezes está na nossa mão aí. Perigo. Então, 39% dos acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal, são causados por falta de atenção. Eu comentei lá atrás até, né? Questão de saber olhar, sabe, ter uma visão 360 graus praticamente. Observar tudo e todos. Muitas das vezes até em questão de dirigir, a gente não tem que dirigir só por nós. Às vezes tem que também prestar atenção em uma outra pessoa que está dirigindo. Ó, comunicação ineficaz. Aqui é uma brincadeira, né? Uma dinâmica que é feito ao vivo. Aqui na internet não vai ter como fazer. Já é uma brincadeira antiga, né? Todo mundo conhece. Então aqui tem uma frase, né? Que é: um elefante comeu minha lição de casa enquanto meu gato estava experimentando um chapéu de festa. E aí você passa essa frase para 5, 6 pessoas falarem. E geralmente na segunda, na terceira, no máximo, já está destruída essa frase aí. Então aqui é um caso que eu trouxe: falha de comunicação pode ter causado acidente de navio no Espírito Santo. A ideia era que as pessoas estavam tirando uma placa de metal do navio e ela estava içada em 4 pontos, aí soltaram 3 pontos, mas ficou faltando um ainda. E quem estava do lado de fora do navio mandou puxar essa placa metálica, mas como estava ainda preso por um cabo só, acabou causando um acidente com os trabalhadores que estavam dentro do navio. Então, falta de comunicação ou comunicação ineficaz. Isso daí não é só, nesse daí eu quero acreditar que muitos que estão assistindo aqui esse vídeo já viram outros casos também, como eu também já vi vários, por conta de comunicação errada. Distrações. Então ali tem a imagem de um cara, né, lendo o jornal. Hoje é um pouco difícil, né, ler o jornal, é mais aquela outra caixinha, né, conhecida como celular. Então a pessoa está ali e não percebe, a princípio, como eu comentei antes, às vezes o ambiente está seguro, porém alguma coisa muda no ambiente, mas por uma questão de distração a pessoa não percebe. E aí é onde existe o perigo de acontecer um acidente. Então, causas da distração. Às vezes podem ser problemas pessoais também. A gente fala que sempre, não levo o problema de casa para o serviço, ou não levo do serviço para casa. Mas nem sempre é assim. Às vezes, isso acaba interferindo. Cansaço físico ou mental, por exemplo, por conta da sobrecarga de trabalho, ou o medo de ficar desempregado, alguma coisa assim, acaba a pessoa se esforçando mais do que o que deveria, e isso pode causar uma distração. O ambiente de trabalho, uso do dispositivo móvel, rotina e monotonia. Isso daí também pode causar um acidente. Vou mostrar um vídeo aqui no próximo slide sobre a questão, às vezes, de rotina, né? A pessoa fazer a mesma coisa, a mesma tarefa e acaba perdendo um pouquinho a atenção. Lembra o primeiro slide lá, né? Percepção do risco. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho.
Então, às vezes, né, a rotina ali dela trabalhar ali com aquela mão próxima àquela máquina acaba causando alguma distração. Ela comentou ali. Então, fadiga ou estresse, né? Fadiga do trabalho é um estado de exaustão física. Eu comentei, né? Às vezes o trabalhador trabalha mais do que o que deveria. E a questão do estresse, aí às vezes não é nem questão de trabalho, mas alguma coisa que já vem acontecendo há vários dias ou vários anos ali ao longo do tempo, e por algum motivo qualquer esse estresse ele acaba disparando em algum momento na vida dele. É como dizem às vezes, o copo está cheio com água até a boca, mas uma gotinha, algo que nem é tão considerado assim como grave, mas acaba estourando ali, faz a pessoa entrar no estado de estresse. Outra coisa é a falta de treinamento, né? A falta de treinamento pode causar o quê, né? Falta de conhecimento sobre os riscos, erros na execução das tarefas, problemas com a operação do equipamento, então não cumprimento de procedimentos. Então tudo isso daí que está relacionado à falta de treinamento sobre algum serviço. Aqui uma outra dinâmica também que é feita, né, durante as palestras presenciais, e aqui infelizmente não vai dar para colocar, mas a ideia é que as pessoas usem de copinhos que tem essas cores e elas têm que organizar, né, qual vem primeiro, qual vem depois. Então, questão de treinamento e orientação, identificação da avaliação, comunicação e as medidas de controle. Aqui vocês já vão ter a resposta. Então é primeiro identificação e avaliação dos riscos, treinamento e orientação, medidas do controle, comunicação e monitoramento. Então, conclusão. Para que você possa, né, evitar os problemas, né? Mantenha o foco, respeite os seus limites, avise quando não estiver se sentindo bem, avise quando estiver com algum problema familiar, avise quando estiver com algum problema financeiro. Então, a questão dos procedimentos, olha lá, utilize sempre os equipamentos de segurança, siga as regras de segurança. Não acredita que nunca vai acontecer com você, né? Então, a prevenção sempre deve vir antes do acidente, tá? E depois que acontece o acidente, infelizmente a gente não tem, infelizmente não tem como saber, né, o que vai acontecer, né? Quais são as causas que um acidente vai gerar. Infelizmente isso daí só dá para saber depois. Então a melhor forma é prevenir. Afinal de contas, todo mundo sai de casa para trabalhar e quer voltar íntegro, não quer voltar inteiro para sua família ou para o seu lar, ou mesmo que more sozinho, quer voltar em boas condições de saúde. Bom, espero ter ajudado vocês com esses slides aí, esse tema. E forte abraço, até mais, fiquem com Deus, até uma próxima.